Você não consegue ler uma página sem viajar? Continua vendo esse vídeo porque eu vou te contar a habilidade mais importante para conseguir focar de verdade e se concentrar no que você está fazendo. Provavelmente você está no modo superficial de atenção, que é compartilhado por milhares de pessoas. Se você for ler o livro Aprendendo Como Aprender, a pesquisadora Barbara Oakley mostra dois modos de operação do cérebro: o modo difuso e o modo focado. O modo focado acontece quando você está concentrado em um problema específico, então um problema de matemática que requer o uso de uma parte específica do cérebro. E é lá que você está focando toda a sua atenção. Esse é o modo usado quando você está resolvendo, por exemplo, uma lista de exercícios ou você está aprendendo algo super específico. Já o modo difuso é o modo mais relaxado, é o modo que você não está focando em nenhuma coisa específica. Então é o modo que você está quando você vai tomar banho, quando você vai andar na rua. Então, quando você não está focando em nada especificamente e o seu cérebro pode vagar, pode pensar outras coisas, pode ter outras ideias e é um modo que pressupõe que você está meio que descansando. Então, você não está se engajando ativamente em nenhum assunto específico. Você está deixando meio que as coisas fluírem. E aí tem esses dois modos. E o aprendizado mesmo, ele vai ocorrer quando você intercala um modo com o outro. Então você tem uma sessão de estudo focado, depois uma sessão de modo difuso, que é quando você vai descansar e vai dar tempo para essas conexões se amadurecerem, para essas conexões realmente acontecerem e você memorizar e você aprender o que você estudou. Acontece que às vezes você não está nem em um nem em outro, então você não consegue nem focar, nem colocar a sua atenção em um dado assunto e nem descansar. Você está toda hora distraído. E esse seria o modo superficial de atenção, que é quando você não consegue fazer nada. E o que causa esse modo? O que causa você não conseguir se concentrar e também não conseguir descansar? O que causa é a distração. É viver distraído, é viver na recompensa de likes, de bate-papos, de feeds que não trazem nada de novo. Então é você ficar preso nesse mundo superficial das redes sociais, por exemplo, do WhatsApp, quando você não consegue fazer nada e está toda hora sendo bombardeado. Meio que o seu cérebro sabe que ele não pode nem focar em nada, porque já vai acontecer alguma outra coisa, alguém já vai te chamar e aí você já vai ter que sair da sua concentração. Então a ideia para você conseguir focar, para você conseguir entrar no modo focado e conseguir ler uma coisa, conseguir estudar algo, é remover distrações. E é claro que isso não acontece do dia para a noite, e isso vai ser uma habilidade que você vai construindo. Então a capacidade de ter esse trabalho profundo, ela começa devagarzinho, ela começa um passo por vez. E você vai crescendo meio que como um músculo que você vai fortalecendo. E a ideia então é remover distrações. Então até remover, por exemplo, redes sociais do seu celular, ou usar menos o WhatsApp, usar menos o Telegram, e deixar para ver esses aplicativos em horários pré-determinados no seu dia, para você não ser constantemente bombardeado por informações que não te permitem acessar o modo focado ou mesmo o modo difuso. Então, por exemplo, antes de começar a estudar, não fique nas redes sociais. Dê um tempo, meio que um reset mental para você sair desse mundo das redes sociais. Uma ótima coisa que pode te ajudar muito é o tédio. Então, o Cal Newport, no livro Deep Work, ele fala muito sobre a importância do tédio, o quanto a gente tem que se acostumar com o tédio. E mesmo porque quando você compara, por exemplo, o que é mais fácil? Você jogar videogame ou estudar? Você assistir série ou estudar? Ou você ficar no Instagram ou estudar? Sempre vai ser essa outra coisa, nunca vai ser estudar. Então você vai sempre ter que vencer essa resistência interna para conseguir estudar. Já quando você está em um momento de tédio, o que é melhor? Ficar sem fazer nada com tédio ou estudar? Vai ser melhor estudar, certo? Então, a questão do tédio, ela ajuda de diversas formas. Tanto para você conseguir focar quando você for finalmente estudar, quando você for finalmente aprender, quanto a querer estudar. Então, é uma coisa duplamente boa. E aí, o que é a ideia do tédio? É não fazer nada. Então, é realmente não fazer nada. É deitar no sofá, olhar para o teto e não fazer nada. E isso é uma coisa que escritores famosos usam. Então tem uma entrevista do Neil Gaiman falando como é o processo criativo dele. Então ele tem duas opções, ou ele escreve ou ele não faz nada. E aí não fazer nada é realmente não fazer nada, é olhar pela janela
o que está acontecendo lá fora. Tem uma árvore, tem um prédio. Ou escrever. Então ele tem essas duas opções. E aí acaba que escrever acaba sempre sendo melhor do que olhar para fora. Ou então ele pode fazer essas pausas mesmo para olhar para fora, para deixar as ideias surgirem, mas o processo principal é escrever. É diferente de quem está estudando. E às vezes você tem uma videoaula que você está assistindo e você tá com seu celular na mão olhando o feed do Instagram e você acha que não faz nenhuma diferença e que não tá atrapalhando em nada. Mas na verdade diminui entre 30% a 50% o seu aprendizado e diminui principalmente o aprendizado mais profundo, aquele que vai ser super importante durante a prova. Então lá durante a prova, quando der branco, aí você lembra, eu não deveria ter usado o Instagram. Ou não deveria ter ficado no WhatsApp quando eu estava assistindo aquela aula, quando eu estava fazendo aquela lista. E isso vai voltar para você. Então agora, para ler o livro e conseguir focar para estudar um assunto novo, principalmente um assunto difícil, é importante que você não tenha distrações. E isso vai melhorando com o tempo. Então você primeiro remove as distrações e vai vendo a melhora substancial e progressiva no seu foco. Então, por exemplo, você remove hoje tudo quanto é distração. Amanhã você vai focar, você vai conseguir focar um pouco mais. No dia seguinte mais um pouco, no dia seguinte mais um pouco. Até que um mês depois você vai conseguir, por exemplo, focar 6 horas, 7 horas, assim, intensas de estudo com provas antigas, por exemplo, ou estudando um assunto difícil, um estudo bem ativo. Então essa é a ideia, não ficar no modo distraído, no modo superficial de atenção, que você não consegue analisar nada, você não consegue pensar nada, você meio que vira um zumbi das ideias. E eu sei bem como é isso, porque às vezes a gente entra nessa coisa de redes sociais, de WhatsApp, e parece que nunca dá para sair, mas tem solução. E a solução é retirar todas essas distrações e voltar o seu tempo para coisas que realmente importam e ter um tempo de tédio por dia, ter um tempo para olhar para o teto, para olhar para a parede, ou mesmo para andar na natureza, que também é ótimo. Então essa é a ideia do vídeo de hoje. Se você quiser ler mais sobre isso, eu recomendo o livro Deep Work e lá você consegue ver em detalhes por que é tão importante você conseguir focar, você conseguir se concentrar. Ele fala até uma frase que eu acho assim sensacional. Ele fala: o foco é o novo QI. E isso fica com a gente, porque realmente você pode ser super inteligente, mas se você não conseguir sentar e trabalhar, sentar e estudar, não adianta nada. Já se você tiver uma inteligência mediana, mas você tem essa habilidade de sentar e trabalhar e produzir e aprender, você vai muito longe. E é isso que a gente quer. Então essa é a ideia do vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. E aí me conta nos comentários, você gostou dessa ideia? Você já tá fazendo isso? Tá usando menos as redes sociais? Eu espero que sim. E aproveita para deixar uma curtida e continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se encontra na semana que vem. Tchau! Você quer descobrir o que cai mais no Enem e quais são os assuntos mais fáceis e os mais difíceis pelo TRI? Se inscreva para o treinamento gratuito sobre como estudar poucos meses antes da prova do Enem. Serão 2 vídeos mais um e-book gratuitos. Entre no link, digite seu e-mail e receba o acesso no dia marcado. Aproveita! Os vídeos ficarão disponíveis por tempo limitado.